Ei, seja bem-vindos ao Guia 10. Hoje teremos a primeira parte de uma história fantástica. Tudo nesta história é fictício. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre receber as notificações. Sem mais delongas, que comece a história. História e a descoberta da vida e entre a inocência e a sedução. Capítulo 1 O fim. Era um dia ensolarado de verão, e a família de Márcio estava a caminho da festa de aniversário da avó. O clima era de alegria e descontração, com Lucas sentado no banco de trás brincando com seus brinquedos e a mãe de Lucas cantarolando uma música no rádio. Márcio dirigia com segurança pela estrada, feliz por ter acabado de ser promovido no trabalho e ansioso para chegar à festa em família. Mas de repente, tudo mudou. Um carro em alta velocidade veio na direção contrária e acabou invadindo a pista em que a família de Márcio estava. Houve um som ensurdecedor de metal se chocando contra metal, e o carro de Márcio foi jogado para fora da estrada. Márcio acordou com uma dor aguda na cabeça e olhou ao redor, tentando entender o que havia acontecido. Ele viu que o carro estava destruído e sua esposa estava desacordada no banco do passageiro. Ele gritou seu nome várias vezes, mas ela não respondeu. Foi então que ele notou que o silêncio no banco de trás, onde seu filho Lucas costumava estar, era ensurdecedor. Desesperado, Márcio olhou para trás e viu que Lucas estava inconsciente, preso. Ele tentou desesperadamente soltar o menino, mas suas mãos tremiam demais. Foi então que ele percebeu que a vida de sua esposa estava por um fio e que precisava buscar ajuda imediatamente. Com o coração partido, ele saiu do carro e correu pela estrada em busca de socorro. Quando finalmente encontrou alguém para ajudar, a ambulância já havia sido chamada, mas infelizmente, nada pôde ser feito para salvar a vida de sua esposa. Ela morreu pouco depois de chegar ao hospital. Márcio estava em estado de choque e sem palavras para contar a notícia para Lucas. Quando finalmente encontrou coragem para falar, ele viu a dor nos olhos de seu filho quando ele entendeu que sua mãe havia morrido. A partir daquele dia, a vida de Márcio e Lucas nunca mais seria a mesma. A perda de sua esposa deixou um vazio que nunca poderia ser preenchido, e a relação entre pai e filho se tornou tensa e difícil, cada um lutando para lidar com a dor de sua própria maneira. A rotina de trabalho do advogado só aumentou após a morte da esposa, deixando pouco tempo para cuidar do filho. Márcio tentava ser presente na medida do possível, mas a falta da mãe era cada vez mais evidente na vida de Lucas. O menino se tornou introspectivo e calado, perdendo o brilho nos olhos que costumava ter. Márcio tentou de tudo para ajudar o filho a superar a perda, mas o relacionamento dos dois ficou abalado e distante. Lucas passou a se apegar a objetos e fotos da mãe, como uma forma de mantê-la presente em sua vida. Ele sentia falta do amor e da atenção que só uma mãe poderia dar, e isso fez com que sua relação com o pai se tornasse ainda mais complicada. Márcio se culpava pela falta que a mãe fazia na vida do filho e tentava preencher esse vazio da melhor forma que podia, mas era difícil para ele lidar com a situação. A vida dos dois nunca mais seria a mesma após a morte da esposa e mãe, e a falta dela continuaria a ser sentida por muito tempo. Alguns anos depois. Filho, hoje vamos ir assistir ao jogo? Diz Márcio. Márcio sempre tentava se aproximar de Lucas, que parecia não se importa muito com isso. Pai, estou ocupado hoje, tenho trabalho da escola para fazer. Márcio se sentia muito sozinho e sem saber se estava fazendo certo como pai do Lucas. Ele tinha dúvidas e sempre se perguntava se o Lucas o culpava pelo acidente, mas não o perguntava por medo da resposta. A rotina deles era bem complicada e agora Lucas, com 10 anos, precisava de uma atenção maior do pai. Porém, Márcio chegava tarde em casa todos os dias, e aos finais de semana sempre estava trancado no escritório trabalhando ou bebendo. Lucas sentia que mesmo após anos o luto dele não havia acabado. Lucas é uma criança de 10 anos que frequenta a escola regularmente e é um aluno dedicado. Ele gosta de estudar e sempre se esforça para tirar boas notas. Além disso, ele tem aulas de futebol depois da escola, algo que ele realmente adora.
Apesar de ser uma criança bem adaptada, Lucas ainda lida com a perda da mãe e a ausência de uma figura materna em sua vida. Às vezes, ele se sente sozinho e triste, mas tenta não mostrar isso para o pai, que já tem bastante responsabilidade em cuidar da casa e da família. Lucas também ajuda o pai em algumas tarefas da casa, como arrumar a cama, lavar a louça e cuidar do cachorro. Ele é bastante responsável e maduro para a sua idade, mas ainda é apenas uma criança que sente falta da mãe. Certo dia o Márcio atende o telefone perto do Lucas e parecia estar feliz, raramente Lucas o via assim, sorrindo. E então Márcio fala em filho eu conseguir, ele acabava de ser promovido mais uma vez e haveria um jantar para comemorar a promoção dele, logo ambos saíram para comprar roupas para a ocasião. Lucas não gostava de sair de casa, principalmente com seu pai, mas Márcio insistiu para que ele fosse pois era algo muito bom para a família. Márcio agora poderia ter mais tempo com o filho. Capítulo 2 Sonho. Brenda era uma adolescente do interior. Ela cresceu em uma casa simples, em uma fazenda onde seus pais cuidavam dos animais e plantações. Brenda sempre foi muito amada pelos pais e eles sempre fizeram de tudo para dar uma vida boa para ela. Mas mesmo assim, ela sonhava em ser uma mulher de sucesso e queria retribuir todo o amor e dedicação que seus pais tiveram por ela. Quando completou 17 anos, ela decidiu viajar para a cidade grande para tentar encontrar oportunidades que não teria na sua cidade natal. Ela prometeu a seus pais que voltaria um dia com uma vida melhor para eles. Brenda estava muito animada para ir para a cidade grande e encontrar sua prima, que trabalhava em uma grande empresa de recursos humanos. Brenda ficou na casa de uma prima que lhe prometeu que a vida dela mudaria para melhor. Quando ela chegou, foi recebida com muita alegria e começou a explorar a cidade. Sua prima apresentou-a a seus amigos, que eram pessoas ricas e influentes, e levou-a para conhecer lugares chiques e badalados. Nas primeiras semanas, Brenda ficou encantada com a cidade grande, mas logo percebeu que as coisas não eram tão fáceis como pareciam. Ela não conseguia encontrar um emprego e sentia muita saudade dos pais e da vida no campo. Sua prima tentava ajudá-la, mas estava sempre ocupada com o trabalho e suas próprias atividades sociais. Os amigos da prima eram diferentes de tudo que Brenda já havia visto. Eles eram ricos, bem vestidos e se preocupavam muito com a aparência. Ela se sentia deslocada e desajeitada ao lado deles. Apesar disso, ela tentava se enturmar e fazer amizade, mas sempre se sentia um pouco deslocada. A saudade dos pais era muito grande e Brenda muitas vezes se pegava chorando sozinha no quarto. Ela sentia a falta da simplicidade da vida no campo, da rotina com os animais e das conversas com seus pais. Ela tentava se manter forte, mas não conseguia esconder o vazio que sentia. A vida na cidade grande não era como Brenda esperava, mas ela não desistiu de seus sonhos e continuou lutando para encontrar um lugar para si. Ela queria provar para seus pais que a vida poderia ser diferente e que ela poderia ter sucesso na cidade grande. Capítulo 3 Prima. Carol era prima de Brenda, e morava na cidade grande há muitos anos. Ela trabalhava em uma grande empresa de recursos humanos, e tinha muitos amigos ricos e influentes. Além disso, Carol tinha um segundo trabalho, o que lhe proporcionava uma vida confortável e cheia de mimos. Ela sempre viajava, comprava roupas caras. Quando Brenda chegou na cidade, Carol a acolheu em sua casa e prometeu que iria ajudá-la a alcançar seus sonhos. Porém, conforme os meses foram passando, Brenda foi vendo a dificuldade que era na verdade para alguém do interior conseguir juntar dinheiro para mandar para os pais que ficaram no interior e se manter na cidade grande. Carol a ajudava com o que podia, mas tinha suas prioridades. Mas tudo começou a mudar quando Brenda completou 18 anos. Capítulo 4 Novo Mundo. Brenda era uma jovem bonita e chamava a atenção por onde passava. Com o tempo, ela foi descobrindo um mundo novo na cidade grande, onde a beleza e a juventude eram valorizadas. Ela começou a trabalhar como modelo em campanhas publicitárias, e logo chamou a atenção de homens ricos que queriam tê-la como acompanhante em suas viagens.
Sua prima Carol a levou para festas em clubes exclusivos, onde ela conheceu homens ricos e bem-sucedidos. Ela descobriu que, para esses homens, o dinheiro não era problema, e que eles estavam dispostos a pagar muito para ter a companhia de uma mulher bonita como ela. E assim, Brenda começou a trabalhar como acompanhante, acompanhando esses homens em viagens de negócios ou eventos sociais. Brenda se viu imersa em um mundo completamente diferente do que estava acostumada. Ela nunca tinha visto tanta opulência e ostentação, tantos carros de luxo, tantas roupas e joias caras. Brenda descobriu um mundo de luxo e glamour, onde dinheiro não era problema e as festas nunca acabavam, mas apesar de todo o dinheiro e luxo que agora faziam parte de sua vida, Brenda ainda se sentia vazia. Ela sentia a falta de seus pais, da simplicidade de sua vida no campo. Ela sabia que não estava fazendo o que era certo, mas não conseguia sair desse mundo de aparências e falsidades. E sua prima Carol a incentivava a continuar, dizendo que ela precisava se adaptar à vida na cidade grande, e que a pobreza de seus pais era uma boa desculpa para ficar lá. Brenda tentava se convencer de que estava feliz, mas a verdade era que ela se sentia cada vez mais sozinha e desesperada. Ela tentou conversar com sua prima sobre suas dúvidas e inseguranças, mas Carol só a criticava e dizia que ela estava sendo fraca. Brenda se viu presa em um ciclo vicioso, onde ela continuava fazendo coisas que sabia que não eram certas, mas não conseguia encontrar a força para sair dessa situação. Mas ela não podia imaginar o que estava por vir. Capítulo 5 Aquele sorriso. Carol estava animada para o evento na empresa de advocacia. Ela havia recebido um convite especial e queria muito que Brenda a acompanhasse. A jovem modelo, no entanto, estava se sentindo desanimada e sem vontade de sair de casa. Carol insistiu bastante com a prima, dizendo que seria uma noite divertida e que elas teriam a oportunidade de conhecer pessoas novas. Brenda acabou cedendo e concordou em ir com ela. Elas chegaram à empresa e ficaram impressionadas com a elegância e sofisticação do local. Carol apresentou Brenda para alguns de seus amigos, que eram advogados bem-sucedidos e empresários de destaque na cidade. Brenda se sentiu um pouco intimidada no começo, mas logo percebeu que as pessoas eram simpáticas e acolhedoras. Ela começou a conversar com algumas pessoas e ficou surpresa em como se sentiu à vontade no ambiente. A noite foi passando e a animação das pessoas só aumentava. Carol apresentou Brenda para um homem muito elegante, que se mostrou interessado em conhecê-la melhor. Ele a convidou para dançar e ela aceitou, deixando Carol sozinha por um momento. Brenda já havia notado esse homem antes quando ele estava fazendo um discurso e tinha gostado da forma como ele discursava. Enquanto dançava com o homem, Brenda sentiu um misto de sensações. Ela estava se divertindo, ela nunca havia se envolvido com homens mais velhos antes e não sabia bem como lidar com isso. Ela estava se sentindo atraído pelo homem que acabava de conhecer. Márcio, prazer. Ele se apresentava para ela com um sorriso um pouco tímido mas encantador. Prazer, Márcio. Me chamo Brenda. Gostei do seu discurso. Eu não sei se conseguiria falar na frente de tanta gente como você. Brenda falou sorrindo, ficando um pouco vermelha, e assim ambos dançaram e conversaram durante um bom tempo. Brenda foi apresentada ao homem mais bonito da festa, o Lucas. Bom, assim foi como o pai dele, o Márcio, o apresentou para ela. Desde o acidente, Márcio não se envolveu com ninguém por achar que isso só afastaria ainda mais o Lucas e, para surpresa dele, o Lucas estava sorrindo e interagindo com a Brenda. Márcio não tinha visto ele assim com outra mulher desde o acidente e ele ficou emocionado. Um mix de sentimento começou a vir à tona, porém ele não deixou transparecer. Depois de um tempo, Lucas foi brincar com outras crianças que ali estavam, deixando Márcio e Brenda conversarem um com o outro. Após um tempo, Carol notou que Brenda estava há muito tempo conversando somente com o Márcio e decidiu interromper. Ela se aproximou da prima e disse que precisava conversar com ela em particular.
Elas foram para um canto mais isolado da festa e Carol explicou que a noite não era apenas para comemorar seu aniversário, mas também para apresentar Brenda a alguns homens ricos e bem-sucedidos da cidade. Ela disse que tinha visto um potencial em Brenda e que poderia ajudá-la a ganhar ainda mais dinheiro. Brenda fazia as viagens, mas não se envolvia intimamente com os clientes. Apenas a companhia dela era o suficiente para os homens a qual ela aceitava acompanhar em suas viagens. Brenda ficou chocada com o que a prima estava dizendo. Ela nunca havia imaginado que isso fosse o motivo real para o convite. Ela se sentiu usada e traída, e decidiu que era hora de voltar para casa. Carol tentou convencê-la a ficar, mas Brenda estava decidida. Ela disse que não queria fazer parte deste mundo que a prima vivia e que preferia voltar para sua cidade natal, onde poderia viver uma vida mais simples, porém feliz. Quando estava indo embora, Brenda é surpreendida com alguém pegando em seu braço. Ela olha para trás e vê o Márcio. Olha, se teve algo bom nesta festa foi dançar com você, Brenda, falou Márcio com o Lucas dormindo no seu ombro. Gostaria de poder dançar mais com você em outro momento, acha que é possível? Claro, responde Brenda, mas só se esse homenzinho aí for junto. Ele não dançou comigo, falou ela sorrindo. Depois de trocarem os contatos, Brenda ficou olhando o Márcio ir embora, e começou a pensar que, diferente de muitos outros homens que ela já havia conhecido, ele tinha um olhar gentil e ela gostava deste olhar. Ela também observou que ele tinha um amor muito grande pelo filho que a fez lembrar das suas origens e do amor dos pais que ela deixou para trás. Brenda se despediu da Carol e voltou para casa sozinha. Ela sentiu um misto de tristeza e felicidade. Tristeza por causa da prima, felicidade ela não sabia explicar. Ao chegar em casa, Brenda tomou um banho e foi deitar. Antes de dormir, ela recebe a notificação. Márcio estava desejando uma ótima noite de sono e que no dia seguinte era para ela se preparar, pois ele iria mandar algumas mensagens durante o dia. Brenda sorriu e foi dormir aguardando o dia que estava por vir. Quero agradecer por ter acompanhado essa história até o final. Espero que você tenha gostado e se emocionado com os personagens e suas trajetórias. Essa é apenas a primeira parte da história, e muitas surpresas ainda virão. Fique atento para a parte 2, onde você poderá descobrir o que acontece com Brenda e Carol, e como suas vidas mudam completamente. Mais uma vez, obrigado por me permitir contar essa história e espero que você continue acompanhando as aventuras dessas personagens incríveis. Até breve!